Mônica Bergamo, seja muito bem-vinda. É um prazer estar com você aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês, conversando. Maravilha. E Antônio Tabet também, seja muito bem-vindo. Realmente é um prazer enorme estar com você nesse primeiro episódio, Tabet. Obrigado, o prazer é meu. Maravilha. Tabet, eu queria até começar com você, a gente contando um pouquinho dessas histórias, da história profissional de vocês. Eu acho que, Tabet, muita gente conhece você como publicitário, Porta do Fundos e tal, e acha que o jornalismo, sua relação com o jornalismo começou com o My News agora, em 2008, só que não, acho que desde o começo, inclusive desde a época de estágio, você já começou a estágio com essa questão da entrevista, com um pouco de jornalismo na veia aí, inclusive trabalhando para a Rádio Globo, né? Como é que foi essa história? Como é que foi esse começo da sua relação com o jornalismo? O começo da minha relação com o jornalismo realmente foi o começo da minha vida profissional. Primeiro estágio que eu tive na minha vida foi na Rádio Globo, aqui do Rio de Janeiro, e foi ali que eu comecei a entender o que era a profissão de jornalista. Foi ali que eu comecei a ver como funcionava uma redação, como funcionava o trabalho de apuração e essas coisas. No início eu fiquei mais voltado para o jornalismo esportivo, né, porque foi onde eu consegui meu estágio, mas depois, como uma forma de punição, eu fui enviado para cobrir a parte policial do Rio de Janeiro. Nossa Senhora! E convenhamos que não é exatamente muito agradável, mas foi um aprendizado muito bom na época. E foi ali que começou a minha relação de amor e ódio com o jornalismo. Mas você, inclusive, tem um caso, você começou bem, você começou a cobrir o Bebeto. Assim, imagina, para um estudante lá, vai lá cobrir o Bebeto e joga você no fogo, assim, sem nenhuma preparação, sem nada, né? Na verdade, essa é uma história curiosa, porque na verdade não foi quando eu comecei, né? Eu comecei como todo estagiário começa, ainda mais ali em 1996 foi quando eu comecei na Rádio Globo. Você começa servindo café e tirando xerox, né? Que é basicamente a função de um estagiário que se preze. Mas, brincadeiras à parte, minhas primeiras funções foram cobrir jogos de futebol que nenhum outro jornalista mais tarimbado, consagrado, iria cobrir. Então, enquanto os caras estavam falando de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, eu ia assistir Olaria e América na Rua Bariri, ou então ir para um jogo Madureira em Bangu às 3 da tarde com um sol de 48 graus, essas coisas. A minha primeira grande oportunidade que me foi dada foi cobrir a volta do Bebeto para o Flamengo quando o Romário já estava lá, e para fazer aquele melhor ataque do mundo depois da Copa de 94. E foi um desastre, porque quando eu fui cobrir a chegada do Bebeto, eu ia entrar ao vivo para entrevistar o Romário. E eu cheguei no dia da apresentação do Bebeto e falei assim: Romário, você me dá uma exclusiva para falar sobre a chegada do Bebeto? E o Romário deu, claro, tranquilo. Eu falei assim: pô, Romário, vamos entrar ao vivo daqui a 5 minutos, beleza? Beleza. Aí foi passando o tempo, passou 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, tudo ok, o cara me chamando no ponto. E na hora de dar a entrevista, o Romário falou assim: não quero mais não. E aí eu tive que fingir pro cara da Rádio Globo que a ligação tinha caído e que tive um problema técnico, porque o Romário não quis me dar a entrevista. Desde então, eu nunca mais perdoei o Romário. Eu também não perdoaria, não. Deus é mais. Não, e eu fico com essas vontades de vez em quando também. Quando eu entrava ao vivo, eu falava, gente, quando eu tava nervosa, quando o negócio não tava dando certo, o texto não tava pronto, eu pensava, gente, eu vou fingir que a ligação caiu e vou ficar tentando ficar cara de paisagem e a gente teve problemas técnicos. É uma boa. Mas, Mônica, você é conhecida pelo jornalismo político, né? Só que antes você teve passagens pela Playboy, pela Veja, por outras, assim, como é que foi a sua trajetória? Assim, apesar de você ser conhecida pelo jornalismo político, você tem uma história muito grande, desde o estágio, com outras vertentes, com outras coberturas bem versáteis. Então, vamos começar pelo meu avô, você quer? Bora! Não, é verdade, porque é o seguinte, quando eu entrei na faculdade... Mônica, deixa eu só te interromper, é que o WhatsApp, não, o som tá ótimo, tá tão ótimo, tá pegando um barulho, acho, do WhatsApp. Peraí, deixa eu tirar, é o WhatsApp e aí, quando tava, do web, né, quando... do web, pronto, tirei. É trilha separada, não tem problema, então vamos embora. Então, eu você falou do seu avô... Então,
Então vamos começar. Não, porque é o seguinte, quando eu entrei na faculdade, na verdade meu avô achava que a gente tinha que trabalhar desde os 14 anos, ele era um imigrante e tal, então ele trabalhou desde pequenininho, ele falava, tem que trabalhar, esse negócio de ficar mimado e tal. Meu pai já era diferente, não, ela tem que estudar, mas enfim. E aí o conselho era o seguinte, você tem que entrar onde você quiser. Se você quiser ser jornalista, você tem que ser a faxineira do jornal, entrar no jornal. Se você quiser ser médica, você tem que entrar como assistente lá, tem que entrar onde você já tem que estar no teu meio. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui procurar e fui trabalhar na Gazeta de Pinheiros, bati lá na porta e me deixaram para fazer revisão. Então, eu comecei fazendo revisão, por isso eu sou meio fanatizada com português, errinhos e tudo mais. Ali eu conheci um personagem que era um personagem histórico até, assim, que foi o Antônio Roberto Spinoza. O Antônio Roberto Spinoza, ele foi da VAR Palmares, junto com a Dilma, inclusive, de uma organização guerrilheira, e ele foi preso e tudo mais, e depois ficou 6 anos preso, e depois ele saiu com a abertura democrática e tudo, e ele tinha uma ideia que ele falava o seguinte, depois de tudo que eu vivi, a única coisa que eu sei é o seguinte, o que pode transformar mesmo as pessoas não é um partido, não é a vanguarda do proletariado, não é isso, é a informação, a boa informação. E ele montou um jornal em Osasco, porque ele era de lá, ele tinha, inclusive, sido companheiro do Lamarck, toda uma história, uma figura, um perfil muito específico dele. E aí ele me conheceu lá, eu fazia a revisão e ele imprimiu o jornal na Gazeta de Pinheiros, que tinha uma gráfica. Um dado histórico curioso é que a Gazeta de Pinheiros era dos pais da Petra Costa, que eram ligados à família Andrade Gutierrez. Tudo isso se liga muito depois, né? Mas enfim, isso são tudo detalhezinhos. E aí eu fui trabalhar com ele, e ali eu comecei a fazer isso tudo que o Tabet fez na grande imprensa, eu fiz estágio na microimprensa mesmo. Só que ali em Osasco é uma cidade incrível, né? Fica aqui na Grande São Paulo, porque ela é uma cidade industrial, proletária, ela tem tudo eu cobri ali, a Câmara dos Deputados, compra de voto na Câmara, a Câmara dos Vereadores, compra de voto na Câmara dos Vereadores, criação de CPI para fazer chantagem com setores da economia ali local, cobri a prefeitura, cobri Umbanda, cobri as religiões, cobri os problemas de educação, tudo ali naquele universo, com o Spinoza, que além de ter todo esse histórico de vida, era um grande intelectual, né? Porque ele, enfim, estudou muito, leu muito, depois foi ser professor de filosofia, enfim. Então, essa foi a minha escola inicial. Depois disso, eu fiz o curso Abril, entrei na editora Abril, daí fui para Playboy, que daí você veja de Osasco para Playboy. Que aí tive um outro chefe, vários chefes, Juca Kfouri, Carlos Maranhão, Mário de Andrade, que faleceu. E aí era o glamour total. Então eu saí da periferia completa para o glamour total. E depois fui convidada para ir para a Vejinha, depois eu fui para a Veja, depois fui para a Veja em Brasília, dali fui convidada para chefiar a sucursal da TV Bandeirantes, com o Paulo Henrique Amorim, na época, e fui dirigir a sucursal da Band. Aí eu comecei a variar de plataformas, né? Porque eu sempre fui do texto e gosto de ser do texto. Acho o texto nobre, né? Por mais que hoje se fale, o impresso vai permanecer, vai acabar, não vai acabar. Eu acho que o texto não acaba, né? Na internet ele tem uma vida rica e complementada por imagem, por som, como nós estamos aqui. Mas eu sempre gostei e fui do texto. E aí fui, então, trabalhar na TV, foi uma experiência que daí é a imagem que importa mais, né? É a imagem que emociona, o texto é um complemento. E depois, quando esse projeto fez água, eu voltei para São Paulo e fui trabalhar na Folha. Trabalhei um ano como repórter especial e fui convidada para ser colunista social, que não existe mais, né? Colunista de variedades, e aqui estou, falando com vocês. E agora já está um longo tempo lá, foi 2001, estou há quase 20 anos. Vou completar 20 anos de coluna no ano que vem.
Uau, você virou um cartão. Me lembrei agora. Cartões de visitas. Olha só, os dois viraram. O nome já virou um cartão de visita dos dois. E você falou uma coisa que eu achei interessante, Mônica, desses vários professores, desses vários mestres, pessoas que te inspiraram. Assim, como é que foi para você, assim, Mônica? Quais são as pessoas, e Tabet também depois? Quais são as pessoas que te inspiraram ao longo dessa trajetória? Quais foram as pessoas que trouxeram inspiração, que viraram mestres, que às vezes eram até muito rigorosos, mas que isso moldaram também o profissional que vocês são hoje? Mônica? Eu acho que essas pessoas todas com quem eu trabalhei, eu acho que essa primeira pessoa com quem eu trabalhei, ele até já morreu, Antônio Roberto Espinosa, era uma figura incrível, até quando a Dilma era candidata, falaram que ela queria sequestrar o Delfim Neto, vocês se lembram disso, né? Foi ele que fez o plano de sequestrar o Delfim Neto, daí ele foi para a imprensa, foi eu que queria sequestrar o Delfim, e na verdade foi um papelucho que eu fiz, que esse negócio nunca saiu desse papelucho, né? Nunca houve um plano efetivo de sequestro do Delfim. Enfim, eu era uma figura incrível, que escrevia maravilhosamente bem e que me fazia refazer uma matéria 100 vezes. Perfeito. Até todo mundo entender. Isso num jornal em Osasco, mas que a gente levava muito a sério. Ele levava muito a sério aquele jornal, um jornal muito popular lá na época, mas ele falava que o texto tinha que ser perfeito. E ele realmente escrevia muito bem, tinha trabalhado na Editora Abril, inclusive. Ele, eu acho que foi o meu principal professor. E depois na grande imprensa, quer dizer, o Carlos Maranhão foi um grande mestre, um grande professor. O Paulo Henrique Amorim, com todas as suas polêmicas, e depois terminamos brigados e rompidos, mas era um cara que eu não posso deixar de reconhecer, vibrante, né? E na televisão me ensinou tudo de televisão, e muitos, assim. E na Folha, o Sérgio Dávila, que hoje é o diretor da Folha, nós somos colegas contemporâneos, mas também passamos por muitas jornadas, muitas coisas juntos, inclusive na Playboy. Muitas pessoas. E como mídia, como produto, eu acho que na Folha eu aprendi tudo, né? E a filosofia do Otávio Frias Filho, né? Da pluralidade, de colocar todo mundo para dentro do espaço jornalístico que a gente tem, também é algo que foi muito, agora sim, está bem introjetado dentro de mim. Então eu citaria essas pessoas. Perfeito. E eu espero não ter esquecido ninguém, mas foram as pessoas mais próximas com quem eu convivi, com quem eu aprendi. Maravilha. E Tabet, você, assim, teve algumas figuras que foram chave para você entender a mídia como é hoje, para fazer comunicação? Olha, então, eu tô ouvindo a Mônica aqui, eu tô morrendo de inveja dela, porque eu não tive esses mestres, sabe? E na verdade, eu nunca tive ninguém que eu falasse assim, nossa, que privilégio trabalhar com essa pessoa. Muito pelo contrário, eu achava todo mundo um idiota, assim, que tava trabalhando. Mas, meu Deus, não acredito que eu tô recebendo ordem desse débil mental, era o que eu pensava na minha vida pregressa. Óbvio que não são todos, teve gente boa trabalhando comigo, mas assim, eu tive, acho que ao longo da minha vida profissional, eu tive mais inspirações do que esse aprendizado tão direto. Assim. Eu via, antes de começar a minha vida profissional, eu via o que o Milor fazia nas revistas dele, o que o Luiz Fernando Veríssimo escrevia, o que os caras do Monty Python fizeram, e esses eram as minhas inspirações. Mas eu, infelizmente, nunca trabalhei com eles, eu nunca tive esse privilégio. Mas isso, não precisa trabalhar para você buscar uma inspiração, para você beber na fonte. Essas suas inspirações são maravilhosas. Monty Python, gente, maravilhoso. Então, mas é aquilo, eu não tive esses mestres que me guiaram e falaram, olha, você faça assim, faça assado, repete esse texto até ele ficar. Não, eu acho que eu aprendo hoje mais com os meus colegas de trabalho, assim, que não estão numa posição hierárquica acima da minha, do que eu aprendi ao longo da minha vida com os chefes e afins. Perfeito. E falando um pouquinho de processo de criação, vocês têm processos de criação bem peculiares, e no seu de entrevista, por exemplo, você chegou a fazer um talk show que para mim seria um sonho de consumo, que você fez um talk show que em alguns momentos assim, você não avisava para os entrevistados que já estava valendo, o que você não fazia perder uma espontaneidade, né? Porque o meu pavor é perder essa espontaneidade. De onde surgiu essa ideia de criar um talk show assim, que
fosse bem fora do convencional, do que é esperado, do que é combinado? Então, essa ideia surgiu, na verdade, foi um brainstorming total, porque na época o pessoal da Turner e a produtora, a diretora e eu, todos nós, a gente resolveu fazer um talk show, só que foi bem naquele momento da febre dos talk shows, né? Todo mundo tinha um talk show no Brasil. Então, o Danilo Gentili tinha, o Jô tinha, o Porchat tinha, o Rafinha tinha. A gente não ia fazer mais um talk show igual a todos os outros. Então, a gente chegou a uma ideia que era: vamos fazer um talk show sem o entrevistado saber que está num talk show. Então, acontecia da seguinte maneira: a gente convidava o entrevistado, assim como você nos convidou aqui, e antes de começar a gravação, você ficou batendo um papo com a gente de 5 minutos. Falando: e aí, Mônica, tudo bem? Poxa, não avisaram que ia ter vídeo também, né? E tal, sei lá. Então, a nossa entrevista era esse papo antes de começar a gravar. A gente fingia que não estava gravando, mas estava gravando. E a gente botava o entrevistado no cenário, com plateia, com equipe, com tudo, e eu falava para ele assim: olha, a gente vai só testar o microfone aqui, vamos bater um papo aqui nós dois rapidinho, uns 20 minutinhos, só para equalizar som, ficar tudo beleza. Aí o cara falava comigo, e aí quando a gente ia começar a gravar: então valendo, vamos começar? Ação! E aí acabava o programa. E aí foi muito, muito legal fazer esse programa, porque eu percebi duas coisas. A primeira é que todo mundo esconde alguma coisa que não vai falar no valendo, né? As pessoas, quando vão ser entrevistadas, elas, sabendo que vão ser entrevistadas, elas falam de um jeito, mas fora da câmera falam de outro. Isso eu percebo até hoje em dia, quando eu vou entrevistar convidados no valendo mesmo, não esse talk show de mentira que a gente fazia. E a outra coisa que eu percebi é que quando a pessoa está falando informalmente, sem saber que está gravada, quando a gente terminava o programa e falava assim: ó, já valeu, tudo que você falou estava valendo. Aí o cara fala assim: eu não lembro o que eu falei, e é verdade. Eu aqui, quando estou sendo entrevistado por você, valendo, ouvindo a Mônica e tal, eu tenho noção de tudo que está sendo dito, estou prestando atenção. Mas informalmente, acabava a conversa, tinha gente que falava absurdos para mim e não lembrava que tinha falado. Então era bom porque as pessoas me falavam esses absurdos e depois elas autorizavam o uso da imagem. Teve muita coisa muito louca que foi pro ar naqueles programas. Eu acho isso sensacional. E é uma angústia muito grande de quem trabalha com TV, porque você vai entrevistar e aí tem aquele bate-papo antes, quando estão montando cenário, monta câmera, exatamente do jeito que você faz. E a gente perde muito espontaneidade, perde muito aquela risada solta, um choro, alguma coisa. Como é que você faz, Mônica? Eu vi uma entrevista sua, por exemplo, com o ex-marido da presidente Dilma, né? Eu vi uma entrevista sua com o ex-marido da presidente Dilma e que você consegue extrair muita coisa dele, muito detalhe, muita minúcia. Como é que foi esse trabalho? Assim, como é que é a sua técnica quando você está com essa questão da TV, da imagem ou do áudio, para não perder o melhor enquanto não está valendo? Porque, na verdade, eu acho que o Tabet tem razão, quer dizer, que era uma velha discussão, né? Que quando a câmera é ligada, quer dizer, o jornalismo mostra a verdade, é só ligar a câmera que a verdade muda. Então, é bem relativa essa questão. Agora, ali, quando você não está com a câmera, quer dizer, no momento em que eu cheguei, eu fui pegando os detalhes dele, de fato, o Araújo, né? Foi uma matéria que eu gostei muito de fazer. Era um personagem que parecia de filme, a casa dele era inacreditável. E aí eu fui pegando esses detalhes todos com a câmera desligada. E quando liga a câmera, quer dizer, ele foi dando as declarações que eu usei, foi a história dele que ele foi contando, mas sempre depois desligou a câmera de novo, aí tinham novos detalhes. E eu acho que esses foram os detalhes que fizeram diferença. E quando você tem tempo e consegue ficar um dia com a pessoa, ou muitas horas com a pessoa, aí você consegue, né, Tabet, eu acho que é isso, extrair um pouco do que é mais próximo do real, né? Mas é isso, é fato, quer dizer, eu tô aqui falando com você, ligo a câmera, já muda, óbvio, isso é um óbvio lulante, né?
Mas mais que isso, né, eu acho que o Tabet já deve ter tido reações, quer dizer, eu acho que quando você faz um texto sobre a pessoa, que tem a pessoa, tem o que a pessoa te mostra, que quer te mostrar, e tem o que você vê, e tem o que o leitor vê. Então são 4 dimensões muito diferentes, né? Então se eu for fazer um perfil meu, eu vou me achar uma coisa, e você vai achar outra coisa e vai escrever outra. E muitas vezes eu posso me decepcionar até com o que você escreve. Mas isso aí eu já passei por isso. Quer dizer, você escreve, a pessoa não gosta, mas aí todo mundo gosta, então ela passa a gostar. Então você tem várias dimensões do que é o real, do que é o verdadeiro, e tudo é verdadeiro. Mas é bem interessante isso, né? Para a gente ver que é isso, ligou a câmera, já não existe o mesmo real, já é um novo real. E tudo vai depender de quem está escrevendo, de quem está olhando, de quem está enxergando. E você teve uma situação também que foi completamente fora desse processo normal de produção, que foi a entrevista exclusiva que vocês fizeram junto com o país, assim, mas a entrevista que vocês fizeram com o ex-presidente Lula, né? Aquilo fugiu de todos os processos, aquilo ali foi completamente do surreal, e tinham várias camadas naquela circunstância. Sim. Foi uma coisa muito, muito louca, aquilo tudo para um jornalista. Aquilo sim, mas aquilo ali eu já considero uma coisa diferente, que é uma coisa que eu me orgulho muito, não da entrevista em si, porque obviamente eu me recordo que a gente entrou lá para falar com o Lula e a primeira coisa que ele fez foi ler um texto falando mal da Globo, falando mal da imprensa e tudo isso, daí ele acabou nem entrando no nosso vídeo, porque ali você tem de fato, eu acho que alguém que um dia consiga entrevistar o ex-presidente Lula e arrancar do ex-presidente Lula a pessoa do ex-presidente Lula, sabe, é muito difícil, porque ele tem uma outra dimensão, que é a dimensão do personagem político. Ele e todas as pessoas do tamanho dele, ou perto do tamanho dele. Então, mas ali você teve a questão judicial, né, de censura e de derrubar a censura. Então aquilo teve um outro estímulo para mim, que foi, vamos derrubar essa censura e vamos fazer. Todo mundo tem direito de falar, todo mundo tem direito de escutar o que quiser, né? E aí ganhou uma outra dimensão, essa entrevista de fato, que passou do jornalismo, assim. Eu lembro que quando eu entrei lá, eu falei, gente, qualquer coisa que sair daqui vai ser maravilhosa, pela circunstância, mesmo que ele não fale nada interessante, né? Só a ambientação, de você entrar num lugar, de ter aquela distância de 4 metros dele, né? Imagina, a gente ficar uma distância do nosso entrevistado, não pegar essa minúcia, não pegar essa proximidade, não é uma coisa normal. Sim. Eu quando a gente conseguiu, eu imaginava que a gente entraria na cela dele e tudo. Aí a polícia veio com milhares de regras e, enfim, tivemos que seguir as regras. Mas foi importante, eu acho, essa entrevista, pelo aspecto de derrubar a censura e criar um precedente importante. Maravilha. Bem, essa notícia ganhou uma repercussão muito grande na internet, né? Foi uma mobilização muito grande, e eu acho que é muito interessante a gente falar dessa questão das notícias na internet. A gente vive num momento em que tem explodido a demanda, até pelo fato da gente estar vivendo essas circunstâncias que a gente tem hoje, a demanda por notícias na internet cresceu 46% na América Latina, a busca por notícias. E nisso entra muito legal essa iniciativa do Tabet com a Mara Luque, que é o My News. Conta pra gente, Tabet, um pouquinho como é que foi empreender o My News, como é que foi levar mais notícia, mais conteúdo para a internet, como é que surgiu essa ideia? Então, essa ideia surgiu primeiro depois do sucesso do Porta dos Fundos, né? Sempre me perguntaram qual ia ser a nova empreitada na internet, qual era a bola a ser chutada, que estava quicando e ninguém chutava. E eu sempre falei que tudo que está na televisão, na grande mídia, pode ser replicado, pode ser adaptado para a internet. Então, eu até hoje não entendo, por exemplo, porque ninguém nunca fez uma novela legal na internet, ou porque ninguém nunca fez um programa sobre agronegócio na internet, ou porque ninguém nunca fez um programa, sei lá, um reality show ou um programa infantil de verdade na internet. É sempre uma gambiarra, é sempre uma coisa meio adaptada. E quando eu fui vice-presidente de comunicação do Flamengo, entre 2015 e 2018, eu comecei, depois daquele período do início da minha vida profissional, eu tive muito mais contatos com jornalistas nesse período.
E eu fiquei muito, muito, muito decepcionado com alguns jornalistas com os quais eu tive de me relacionar nesse período, e muito bem impressionado por outros, porque a profissão do jornalista é meio demonizada hoje em dia, e é interessante demonizar a profissão por conta de quem está no poder hoje em dia, porque nenhum poder gosta do jornalismo, porque jornalismo é basicamente investigação, oposição, exploração da verdade, e aí quando você tem essa explanação e não interessa o cara demoniza o jornalista. Mas é importante dizer o seguinte, jornalista é igual a qualquer outra profissão, tem bons e maus profissionais. Existe isso na política, no dentista, médico, engenheiro, arquiteto, qualquer um. Então, dito isso, eu fiquei muito com raiva de uns determinados caras nesse período, e eu falei assim, poxa, eu podia fazer um canal de jornalismo que investisse nesse novo dogma que está surgindo, que é combater as fake news, e que explore mais a opinião do que o furo de reportagem. Porque a Mônica, imagina, eu estou aqui falando de jornalismo com a Mônica Bergamo, é tipo eu estar discutindo futebol com o Pelé, entendeu? Então, assim, o jornalismo, e a Mônica pode comprovar isso depois, o jornalismo ele viveu muito tempo por conta do furo, né? O furo do jornalismo era um negócio que chamava muito a atenção do veículo, era assim, quem dava o furo, quem era o primeiro a dar aquela notícia, etc. Com o surgimento da internet e a sua popularização, tem até uma pesquisa de um instituto de Londres falando que o furo de notícia hoje ele dura 18 segundos. Então, se alguém dá um tiro alguém dá uma facada no Bolsonaro na campanha, a primeira pessoa a dar essa notícia, 18 segundos depois ninguém mais lembra quem foi, porque aconteceu, já é um fato. Se o cara não tem uma entrevista exclusiva, um trabalho de apuração muito específico e é só uma notícia, então não faz diferença. O que as pessoas estão consumindo muito mais hoje no mundo é a opinião. O que eu devo pensar sobre esse fato? O que isso me leva a crer? O que isso quer dizer? Porque a gente está vivendo uma sociedade muito mais imediatista, que entende muito menos as coisas. Então, quando tudo isso aconteceu, eu acabei chegando na Mara Duque, ela chegando em mim, a gente conversando e falou, vamos fazer um canal de jornalismo? Vamos. E a gente fez, e o My News está aí já há 2 anos, e a gente aposta nisso, a gente aposta em conteúdo de opinião, em análises, em opiniões que sejam abalizadas de pessoas que entendam daquilo que estão falando, e que fuja totalmente das fake news, que são um inferno hoje em dia para quem tem um pingo de caráter nesse país. E foi um trabalho muito grande de um processo editorial, né? Porque vocês não seguiram o tradicional. Eu estava vendo um comentário, vocês não têm grade, por exemplo, vocês vão se adaptando e tem uma flexibilidade muito grande para se inserir nessa nova mídia. Tem que ser isso um pouco, porque a internet é muito difícil se fazer qualquer exercício de previsão na internet. A internet é um meio que se reinventa e se move em ciclos cada vez mais curtos e cada vez mais rápidos. E é aquela coisa, você não tem igual uma grade de televisão que começa às 5 da manhã e termina às 3 da manhã na TV aberta, ou que vira 24 horas na TV por assinatura. A pessoa pode estar assistindo 2 coisas ao mesmo tempo, ela pode estar na internet e na televisão ao mesmo tempo. Então, a gente tem que fazer tudo que o nosso público exige, qual é a demanda dele, e tentar se adaptar ao máximo possível. Perfeito. Mônica, você acabou criando um outro canal de comunicação com o seu Twitter, por exemplo, porque eu aposto que tem muita gente que às vezes não lê o jornal, não escuta na rádio, mas está ali no Twitter te acompanhando. É 1,5 milhão de pessoas ávidas por notícia. E como é que é administrar isso? Como é que é administrar agora um outro canal, uma outra coisa que é sua, que está com o seu nome lá e que é você? Mas olha, é engraçado, porque eu não penso assim que eu estou administrando um canal de comunicação, sabe? Ao contrário do que o Tabet relatou, do que ele planejou com a Mari e tudo, eu nunca planejei nada. É sério, juro. Nunca planejei, muito menos ter uma coluna, nada. E as coisas foram acontecendo, assim. E a única coisa que eu sei, que eu gosto,
e que é um vício, né? Mesmo quem é jornalista, quem é repórter e gosta disso, sabe como é maravilhoso você dar uma notícia em primeira mão, que é uma besteira, como disse o Tabet, ninguém sabe depois, né? Quem que deu a informação. Uma das minhas frustrações maiores agora, que aliás misturou essa coisa de internet, foi a reportagem sobre o ministro da Educação, o Carlos Alberto Decotelli, que eu recebi de uma fonte a informação, ele estava falando, o Tabet estava falando, eu estava me lembrando, de que ele não tinha o doutorado em Rosário. Aí nós telefonamos para a Universidade de Rosário, achamos o reitor, conversamos com o reitor, pedimos para falar em vídeo com o reitor, para ver se era o reitor mesmo, se não era um trote de algum aluno, porque hoje em dia acontece muito, né? Foi algum aluno que odeia o Bolsonaro vai inventar essa história. Então fomos, o reitor filmou até a marca lá da universidade. Bom, colocamos no ar. E como o reitor tinha colocado no Twitter e ninguém tinha visto o Twitter, eu achei interessante colocar o tweet dele para reforçar a nossa apuração. Aí a imprensa inteirinha foi no tweet e fingiu que tinha lido o tweet e não deu crédito para o nosso furo. Aí, ó. Então, é super frustrante, mas é uma besteira, na verdade, como diz o Tabet, porque o que importa é a informação circular, né? Mas para nós, enfim. E daí você tem, quer dizer, quando você tem uma coisa exclusiva, como foi uma entrevista, para citar coisas minhas, né, que eu fiz com o Paulo Marinho, que só eu tinha aquela entrevista e ninguém conseguia falar com ele, aí eu fui citado em todas as televisões, foi uma coisa incrível, maravilhosa. Mas, de fato, é cada vez mais difícil. Agora, na minha experiência, já que a gente vai falar com pessoas aí que não estão tão enfronhadas na profissão, quer dizer, eu nunca fui me importando muito com as plataformas, elas foram aparecendo na minha vida, sabe? Então eu lembro que eu fazia textos para a Folha começou com online, o online era considerado nada no jornal, mas eu botava tudo online, porque eu falava, não, isso daqui não é um furo meu, mas por enquanto só eu tenho, isso não vai durar um dia, porque vai ser anunciado, porque vai para o Diário Oficial, porque vai alguém falar, mas eu consigo prestar esse serviço, eu consigo dar essa informação em primeira mão. E eu comecei a usar o online, assim, eu acho que eu fui uma das primeiras na Folha, pelo menos eles falam isso, a usar o online, e não foi que eu planejei ir para o online, simplesmente eu comecei a fazer, começou a dar certo, e quando foi crescendo eu já estava lá, bem posicionada. Tá tocando aqui o... Peraí. Depois você edita aí. É a maravilha da edição. Então, e isso foi acontecendo, assim, muito espontaneamente. Assim como as redes também. Né? A minha filha, por exemplo, ela fala, mãe, você tem que ir no Instagram. O Instagram é tudo hoje na vida de uma pessoa. Daí eu falo, então você põe para mim de vez em quando aí, porque a gente não pode esquecer, como repórter, que a nossa função principal é buscar informação. É checar a informação, é cruzar para ver se aquilo está correto. Voltando ao caso do Decotelli, nós ligamos na GV, nós ligamos na universidade, nós ligamos para ele deu uma informação, nós fomos rechecar. Quer dizer, essa é a minha função principal. A plataforma, eu tenho que me preocupar com ela, mas ela vai acontecendo naturalmente. E a gente nunca vai, né, Tabet, conseguir prever exatamente qual que vai ser o futuro, né? Quer dizer, surgiu o Twitter, surgiu o Facebook, surgiu agora o TikTok, surgiu não sei o quê, é muita coisa para você prever o que pega. E o que pega no momento já não pega mais no segundo momento. Então, assim, o Twitter, por exemplo, para mim, é um instrumento de divulgação das reportagens. E, às vezes, eu faço algum título para matérias de colegas e tudo, que eu percebo que faz um sucesso enorme, mas não foi espontâneo. Desculpe, não foi planejado, foi muito espontâneo, ao contrário. Eu comecei a escrever, assim, te dá aquele sentimento, essa matéria é um absurdo. Aí você dá um título para o retweet do teu colega, e isso começou a ser, assim, eu percebo, né, pela minha filha mesmo, que é jovem, por amigos, que é isso que você falou, praticamente vem no Twitter ou no Instagram as coisas que a gente está colocando em outra plataforma. E aí elas vêm para essa outra plataforma principal, né, que é a plataforma que financeiramente é viável e que me paga, né? Mas como é o que Twitter você, não me paga nada, né? Não, a gente trabalha de graça para essas plataformas. Exatamente. E como é que é para você, Tabet? Como é que vocês têm um planejamento? Como é que funciona? Vocês colocam inicialmente lá no YouTube, tem um trabalho para em outras mídias, para chamar para a mídia principal, que é o canal ali no YouTube? Como é que funciona isso?
Funciona exatamente assim. A gente faz os nossos... Como o My News é um canal de audiovisual, né? Então, nosso ouro são os nossos vídeos. Então, a gente publica os vídeos no YouTube, que é nosso parceiro, e as outras mídias em volta, elas servem para canalizar toda a audiência em direção a esse conteúdo que está no YouTube. A gente quer reforçar. Porque isso que a Mônica falou é muito importante, né? Você imagina, um jornalismo, ou um jornalista, na verdade, um canal de jornalismo, que está mais preocupado com as plataformas do que com o conteúdo em si, ele acaba se perdendo, porque, imagina, um jornalista hoje que está começando, ou um cara que até está já estabelecido no mercado, imagina, se ele tiver de apurar a notícia, se ele tiver de entrevistar, se ele tiver de confirmar se os textos dele estão corretinhos, bonitinhos, está tudo de acordo, ele ainda tiver de se preocupar com Twitter, o Facebook, o YouTube, o Instagram, o TikTok, ou sei lá o que aparecer, o cara não tem mais tempo para trabalhar. Ele vai precisar já sair do zero com uma equipe, com um escritório para dar suporte para ele. E não é assim que funciona. Isso só é mais lá para frente, quando você já está plenamente estabelecido no mercado. E para você chegar a esse ponto, você tem que ter um trabalho de qualidade, você tem que ter um jornalismo de qualidade ali. Então, nossa preocupação é essa, a gente primeiro se preocupar com o conteúdo, e o conteúdo tá bom, então vamos botar no ar. Porque aí o que vem depois é consequência. Se você faz um trabalho bem feito, se você é um profissional de qualidade e que entrega, naturalmente as pessoas virão até você, independente do meio. Você acaba virando uma referência não só para o público, mas para os colegas também. Então isso é muito mais importante, essa matéria-prima, esse conteúdo, do que o meio que você está publicando. Perfeito. E Tavis, como é que é para você empreender no jornalismo? Eu acho que tem uma tendência muito grande, uma lacuna de algumas faculdades, universidades. Na minha universidade, por exemplo, a Universidade de Brasília, ela foi maravilhosa em vários aspectos, mas não treina muitas vezes o jornalismo para empreender, para ter esse dinamismo, para ter essa inovação, para esse novo mundo que está surgindo, que muitas vezes o próprio jornalista é o canal dele. Assim, eu vejo muito essa tendência dos jornalistas criarem canais ou terem uma liberdade maior dos grandes veículos, né? A Mara é uma que largou tudo e foi criar o My News, foi apostar, foi ter essa parte de empreendedorismo mesmo. Como é que você vê isso? Assim, conta pra gente como é que é essa experiência de empreender no jornalismo. Olha, eu queria até ter mais para te falar sobre isso, porque empreender no jornalismo, logo no início do My News, pareceu ser um ótimo negócio, porque as empresas, a população, o público em geral, está todo mundo muito cansado de verdade dessa coisa das fake news e quer procurar um ambiente mais saudável para você consumir jornalismo. Nossa questão é que desde o início do My News até agora, a gente teve impeachment da Dilma, entrada do governo Temer, manifestação na rua, fora Temer, depois veio o governo Bolsonaro, com ele não, e pandemia de coronavírus. Ou seja, o mercado todo deu uma enlouquecida. Mas nos momentos em que o mercado não estava enlouquecido e que as empresas não tinham tirado suas verbas da primeira área que tiram em qualquer momento de crise, que é a área de marketing, publicidade, etc., é um mercado promissor e ávido por isso. Mas, assim, eu acredito muito que esse caos que a gente tem vivido hoje em dia em relação a fake news, mentira, esse fla-flu, essa polarização que o Brasil e o mundo às vezes se encontram, isso faz com que boa parte das pessoas, principalmente as pessoas mais coerentes e sensatas, se cansem e busquem um norte para fugir dessa confusão que está acontecendo por aí. Como é que é para vocês conciliar? Porque
Jornalismo é um negócio, né? E você tem várias vertentes, várias camadas interferindo na produção da notícia. Não deveria ser assim, obviamente, mas a gente tem o que o jornalista quer mostrar, o que o público quer ouvir, o que os patrocinadores estão, em que formatos os patrocinadores estão interessados em anunciar. Como é fazer esse balanço entre o que o público quer ouvir, o que você quer falar, o que a empresa como um todo, como anunciantes, como direção, também tem que estar interessada em investir? Eu acho que é o seguinte, a minha cabeça sempre é o público. Isso é muito o nosso foco, porque eu não estou sendo aqui romântica, o público, porque eu amo o público em primeiro lugar. Não, é porque é o que interessa mesmo, é porque você está se comunicando com as pessoas. Então, se a gente pegar um caso específico do presidente Lula, do ex-presidente Lula, obviamente as pessoas queriam ver como ele estava lá. Era a imagem dele, aí era a imagem puramente, sabe? Tá magro, tá gordo, tá passando bem, tá passando mal. E eu me recordo que foi uma coisa tão, para você ter uma ideia, a gente fez nós fomos com 3 câmeras, se não me engano, e a primeira mais fácil de botar no ar era a câmera fixa, né? E nós botamos e logo foi para quase 1 milhão, assim. Depois o vídeo editado, que é o que está no YouTube até hoje, se você entrar agora lá, tem 4,5 milhões de visualizações, só o da Folha, fora o vídeo que todo o PT fez, que cada deputado fez, que o El País fez, que estava com a gente lá, enfim, que o negócio espalhou. Só o vídeo da Folha editado tem 4,5 milhões. Então o impacto foi um absurdo. Eu acho que as pessoas queriam saber mesmo, até eu fui criticada, né, por alguns sites mais de esquerda, de perguntar o que você come, como é que você se sente, porque eu acho que as pessoas já sabem o que o Lula pensa das coisas, né? O Lula está há 40 anos na política em Palanque, as pessoas sabem exatamente o que ele pensa, eu acho que as pessoas queriam saber como ele estava. Então, você tem que, quer dizer, é isso, eu fiquei ali 10 minutos antes de começar a filmar, já vi como ele estava, e aí não vou perguntar, não, eu tenho que estar pensando no que as pessoas gostariam de estar perguntando para ele. E óbvio que a gente, vamos supor, quer dizer, hoje eu acho que as pessoas estão muito, o que as pessoas querem saber? Quando é que o vírus sai correndo, sai voando do Brasil? Ou quando vem a vacina? Então, é óbvio, quer dizer, se eu vou fazer uma entrevista, como eu fiz recentemente com o ministro Luiz Henrique Mandetta, para a Band, quer dizer, você estuda para perguntar, para não partir do zero com ele, para o entrevistado também não ficar de saco cheio de falar se a pessoa não sabe nada, mas você parte de um patamar sempre pensando em quem não sabe nada, entendeu? Sempre pensando que alguém vai ver essa entrevista e vai ser a primeira vez que vai entrar em contato com esse assunto. Então você, ao mesmo tempo que tem que estar num patamar já um pouco para cima, né? Você tem que chegar preparada para a entrevista, como você aqui está conversando com a gente, está citando coisas da nossa carreira, que você seguramente pesquisou também, para ter essa precisão, para tornar essa nossa conversa interessante, você tem que estar pensando que vai ter gente que nunca nem ouviu falar de Tabet nem de Mônica. Você tem que apresentar a gente. Então, são 2 vias, né? São 2 lados assim, que você tem que equilibrar. Você vai estar falando com o cara que já sabe tudo da gente e com o cara que não sabe nada, que nunca viu. Então é isso, é esse o preparo, assim, sempre pensando, imaginando nos vários tipos de público, com vários níveis de informação, mas a gente é formado para isso, essa é a nossa tarefa diária, né? Transformar algo difícil em algo fácil. Eu tenho falado muito com os pesquisadores da Fiocruz, né? E aí, às vezes, eu publico alguma coisa, alguma pesquisa deles, e eles falam, nossa, eu nunca conseguiria traduzir. Eu falo, eu nunca conseguiria estar num laboratório vendo o coronavírus o dia inteiro na minha cara, descobrindo remédio para ele, né? Quer dizer, o que eles fazem é muito mais sofisticado do que o que a gente faz, e eles consideram o que a gente faz muito sofisticado, porque também tem a sua técnica, também tem a sua experiência, né? Tabet, lá no My News você tem uma equipe com mais de 30 jornalistas. Administrar tudo isso, criar uma linha editorial, como é que é a linha que vocês passam para ele? Ou não tem linha que vocês passam para ele? Vocês vão pegando, é uma troca, uma construção conjunta? Qual é a experiência lá? Qual é o processo do My News? Então, o processo é muito coletivo, na verdade, porque a gente se reúne, tem uma a 2 reuniões de pauta toda semana para as pessoas darem sugestões. Então, assim, são todos jornalistas que a gente admira, que a gente gosta. Então, é um ambiente muito
muito heterogêneo, plural, e até quando a gente discorda de alguma coisa, a gente concorda em discordar. Enfim, é um processo muito coletivo. São pessoas que têm também respeito a essas diretrizes que a gente impôs para o negócio acontecer do jeito que a gente queria, ou seja, elas sabem que tudo precisa ser checado e rechecado. Não é porque saiu no Twitter ou está no Trend Topic, sei lá o que isso é verdade, não, a gente dá uma olhada. Tanto é que a gente volta e meia, o My News tem muita força nisso de derrubar Trending Topic, de repente. Alguém aparece com um negócio falando assim, isso aqui saiu agora, o fulano disse aquilo. Aí a gente tem uns caras lá no My News, o Marco, que é um roteirista fabuloso do canal, ele é o especialista em chegar e falar assim, não, isso não é verdade, esse cara nunca disse isso. Isso aqui, sabe, ele é o cara dos desmentidos. Então, os nossos dogmas são esses que eu já falei aqui algumas vezes, que você ter opinião de qualidade e combater, haja o que houver, as fake news. E essas pessoas estão ali para isso, e esse nosso processo de trabalho repete isso. A gente busca profissionais que tenham isso no sangue. Maravilha. Eu lembrei agora, você falando dessa relação, né, com as fontes de checagem e tal. Eu lembrei quando você trabalhou como vice-presidente de comunicação do Flamengo e que você mudou completamente, você reformulou a questão da relação de assessores de imprensa com o jornalismo, porque antes era um pouco de uma guerra lá, né? Assim, o Flamengo não queria que anunciasse, você reformulou tudo aquilo. Na verdade, foi um processo foi um parto aquilo ali. Eu gosto de dizer que o Brasil é um país onde futebol é religião, religião é política e política é futebol, né? E no Flamengo é muito isso, assim, para você mexer em alguma coisa, você precisava mover montanhas. E ninguém levava muito a sério as redes sociais, a internet, eles estavam ali na era do rádio, e eu consegui. Agora, o problema é que o Flamengo ele tinha uma visão, e acho que até, infelizmente, meio que voltou com isso agora. O Flamengo tinha um certo pânico da imprensa, porque não queria que a imprensa estivesse muito por perto. Então, vai contratar um jogador novo, o Flamengo queria ser, o assessor do Flamengo queria ser o primeiro cara a dizer quem era o contratado, ou as entrevistas do presidente só podiam ser para as mídias oficiais ou para os amigos. E eu falei que não, que pelo contrário, tinha que abrir aquilo tudo mesmo, porque o negócio do Flamengo é o quê? É esporte. O Flamengo é um clube, aliás, sem fins lucrativos. Ele é um clube que precisa pegar tudo o que ganha e reinvestir no esporte e ser esse pilar da sociedade. Quem vai anunciar o jogador, quem vai descobrir qual é o jogador que vem, qual é o jornalista que vai ter esse trabalho, isso, pelo contrário, o Flamengo pode até capitalizar com isso, porque vai aparecer em mídias muito mais potentes. Então eu tentei fazer isso, abrir essa cortina de ferro que tinha na época do Flamengo, e a gente conseguiu. A gente trouxe jornalistas muito mais próximos do clube, e o clube ficou muito mais próximo de jornalistas nesse período que eu estive lá. Não, e você fez uma revolução também nas redes sociais, o que é muito bacana. Mônica, isso para você é interessantíssimo, né? Assim, para o jornalista, o que o Tabet fez no Flamengo é uma maravilha, porque você, mais do que ninguém, é a senhora das fontes, essa relação mais próxima, não de medo com a fonte, né? Assim, a fonte ter medo do jornalismo, mas ter uma relação, uma construção com os assessores e com as fontes principais, para o jornalismo isso é ouro. Sim, é ouro, porque, em geral, os bons assessores, os assessores que são jornalistas também, eles sabem o que é notícia, né? Eles fica uma relação bem dinâmica, bem interessante. Agora, Tabet, eu tenho uma máxima que eu falo para as pessoas que eu vou entrevistar, mesmo às vezes a gente vai entrevistar fontes próximas, que é a seguinte: a pior pergunta gera a melhor resposta. Você não vai ter uma grande resposta se você fizer uma perguntinha ali do tipo: nossa, você está orgulhoso do seu trabalho aqui no Flamengo? Como foi reformado, né? Como foi lindo? Não, você tem que ir para cima, porque daí a pessoa vem com uma resposta interessante.
Quando você faz uma pergunta dura, entre aspas, né, uma pergunta incisiva não é mal educada, né? Claro. Pelo contrário, eu detesto esse jornalismo mal educado. Mas quando você faz a pergunta, a pessoa vem com a resposta surpreendente, ela pega o melhor dela e coloca, né, a melhor razão dela, a melhor verdade dela, com as melhores palavras. E aí a entrevista fica pujante e fica interessante. Senão fica uma entrevista, né, besta, assim. Então, eu acho que esse é um grande segredo, quer dizer, quanto mais próximo você tiver, e eu acho que todos esses jornalistas que têm experiência, que têm a tarimba da redação, que vão trabalhar, fazem um excelente trabalho para as pessoas que os contratam, né, para as instituições que estão contratadas. Agora, isso não significa blindar essas instituições, né? Isso significa que você vai... eu me recordo do Gilberto Gil, quando começou o governo Lula, e foi uma grande... Por incrível que pareça, né? Porque o PT, como oposição, era muito próximo dos repórteres e virou uma coisa muito distante quando foi para o governo, né? O Lula não falava no primeiro ano de governo, e o Ricardo Couto, que é grande colega, né, muito admirado por todos nós, ele brinca até hoje, que ele fala que ele foi o pior assessor de imprensa da história do Palácio do Planalto. Ele detestava, que ele não gostava, e ele achava que a imprensa... E aí todo o governo falava: a imprensa quer derrubar o governo, a imprensa quer derrubar o Lula. E uma vez eu conversei com o Gil, e o Gil falou: eu já falei para eles, a imprensa quer derrubar o governo mesmo. Isso daí é um ponto já que a gente já tem que dar de barato, né? Agora, se a gente falar, a imprensa tem que colocar. Se eu der entrevista, a imprensa tem que colocar o meu lado, ela tem que dar o espaço, e a gente tem que ocupar esse espaço. E o Gil era um exemplo disso. Foi bombardeado na época que quis criar Ancine, fazer uma certa regulação que eu entendo que seria super interessante de ser feita, mas que mexia com muitos interesses, e ele não conseguiu. E ele foi, imagine, o Gil bombardeado como um cara que estaria aliado à censura, aliado a... E não era nada disso, era o contrário, era arejar mais, né, as concessões, em especial televisivas, né? Eu lembro de uma das propostas que era o seguinte: você tem isso já nem vale mais, porque a internet derrubou tudo isso, mas que era o seguinte: você tem uma concessão pública, você transmite, né? Mas você não precisa produzir 100% do conteúdo. Nós temos que pegar uma parte disso, já que é público, e ser produção independente. Eles queriam fazer editais para que você pudesse ter produtores, como o Tabet, por exemplo, que pudesse concorrer para ganhar um espaço ali, um horário na programação normal. Vamos citar a TV Globo, só como um exemplo, porque é a maior, e ele poderia ter a produção independente dele transmitida ali, e não ser produção 100% da emissora. Quer dizer, a emissora produz e transmite? Não, ela tem a concessão de transmissão e não a concessão para produção. Mas, enfim, ele queria mexer em muitas coisas que arejariam, que eu achava interessante, mas ele foi bombardeado como se fosse um grande ditador e tal, e ele ia para cima e ele falava e explicava, e ele dizia isso: quando eu falo, as pessoas têm que publicar o que eu estou falando. Elas não podem tirar as palavras, elas não podem distorcer minhas palavras, elas podem até fazer um título torto, mas o leitor não é burro, ele vai ler e vai entender. Então, eu acho que esse é o segredo, né, Tabet, de fazer uma boa assessoria e uma boa consultoria de mídia aí para as instituições tão importantes como o Flamengo, né? É isso aí. O trabalho que foi bem bacana. A gente já caminhando para o encerramento, eu queria saber de vocês, Mônica, até é culpa sua, porque você falou assim, o que as pessoas querem saber quando falam de uma profissão. Como muitas das pessoas que vão estar assistindo esse podcast não são jornalistas, estão pensando em seguir se vai ser jornalismo ou não, eu queria saber de vocês dois. Vocês ganham bem para fazer o que vocês fazem? O pessoal fala, jornalismo dá dinheiro. Peraí, sumiu aqui. Foi só falar isso, a Mônica desapareceu. Peraí. Ana! Você edita depois, né? Ou vai fazer que nem o Otávio, se botar eu tudo. Repito aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui. Peraí, deixa eu levar o celular para ela aqui. Porque eu fui apertar um negócio que estava tocando e aí desapareceu. Peraí. Como é que faz para aparecer de novo aqui, ó? Tava tocando alarme. Pronto. Fechou. Tá me vendo? Pronto. Tô. Vamos voltar aqui, a gente começa. Você vê como eu entendo, né? De plataformas, você vê? Super, gente.
Pronto. Mas é isso, é o conteúdo que importa. Vamos lá. Então, queria saber de vocês, como tem muita gente que está começando agora, está tentando entender para onde vai, se investe mesmo no jornalismo, se faz outro curso. Uma pergunta que muita gente se faz para escolher isso como profissão é: isso paga bem? Não, eu acho que eu diria o seguinte: não ganha bem, mas você é muito feliz. E acho que eu vejo, eu sou casada com um músico e a gente fala isso, né? O músico não ganha bem, mas ele é feliz. E alguns músicos ganham muito bem, muito bem. Alguns músicos brasileiros, merecidamente, são ricos, né? Mas isso não é a regra da profissão, né? Então você tem alguns jornalistas que merecidamente ganham muito bem, que tiveram muito destaque. Acho que agora isso está mudando um pouco também. Aqueles super mega salários também estão sendo revistos, mas ainda há jornalistas ganhando muito bem, mas a regra não é ganhar muito bem, mas também não é ganhar muito mal, né? Você tem um piso da categoria, e vai levando, e vai, assim, o jornalista consegue ser um profissional de classe média resolvido, eu acho. Não sei do futuro como vai ser, se é coisa de futuro, a gente está num momento que a gente não pode prever nada, mas via de regra, o jornalista é um profissional de classe média, às vezes um pouco mais apertado, às vezes um pouco mais, ganhando um salário um pouco melhor, mas sempre um salário. Alguns poucos ganham maravilhosamente bem. Mas eu acho que todos são muito felizes quando encontram realmente a veia, e é uma profissão muito, muito gratificante, eu acho, independentemente do salário. Maravilha. Gente, para encerrar, vocês gostariam, assim, se vocês pudessem dar uma dica para quem está se preparando para esse novo... Eu sei que não dá para fazer previsão, mas para quem está se preparando para esse novo cenário de comunicação, de mídia, vocês teriam alguma dica, ou algum livro, ou alguma orientação para quem está querendo investir nesse mundo da comunicação, da mídia como um todo para o futuro? Mônica, por exemplo, tem alguma dica, algum livro, algum comportamento, alguma habilidade que deveria ser investida, incentivada? Olha, bom, livro eu acho que são vários, a gente sempre teve aquela coisa, nem todo mundo que lê muito escreve bem, mas todo mundo que escreve bem lê. Então, a leitura, quer dizer, aí cada um buscar a sua leitura, acho que não tem bíblias, assim, a gente tem grandes livros jornalísticos, né? Poderia citar vários, tem um que A Sangue Frio, do Truman Capote, né? E eu comecei a citar esse livro depois da censura à entrevista do Lula, né? Que foi uma censura feita até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que depois derrubou. Porque se não tivesse entrevista com preso, se preso não pudesse falar, não existia esse livro, que é um livraço, né? Que qualquer pessoa que goste e queira seguir o jornalismo nesta área de texto teria que ler. Mas eu acho que é o seguinte: o jornalismo ele é muito paixão, Então eu acho que a pessoa tem que nascer apaixonado por isso. Eu às vezes brinco com algumas fontes, que eu falo, tem fontes que são repórteres, são jornalistas e viraram outra coisa. E viram fontes maravilhosas, onde elas estão, elas telefonam e contam do nada, e passam o dia telefonando porque gostam daquilo, gostam de ver aquela coisa virar público. Então eu acho que é muito vocação, Isso eu tenho segurança, por tudo que eu já fiz na minha vida, por todos os colegas com quem eu convivi, por todos os repórteres que eu chefiei, que é pura vocação. Então eu não teria assim uma dica mágica para dar. Não, mas é isso. Se não gostar muito, sai. Porque é muito melhor sangue. Dica. A melhor dica. Se não gostar muito, sai. Porque é um negócio assim... A gente não tem horário, não tem dia, não tem fim de semana, não tem folga, a gente não tem sossego, assim. Quando a gente se impõe muito, tirar umas férias, eu vou parar de ler notícia, Mas é um desafio muito grande, porque a gente está 24 horas ligado. É um desafio enorme. Então, se não gostar, sai. Se gostar, fica, porque não vai ser rico, mas vai ser feliz. Lindeza. Você, Tabet? Olha, a Mônica estava falando de um livro aí, eu vou indicar um filme, que é o Spotlight, que é bem legal para quem quer ser jornalista, ver aquele filme. Acho que é inspirador, e você vê ali o lado bom, o lado ruim da profissão, você vê a banda podre e a banda nobre. Você entende ali naquele filme a natureza do jornalista. E a outra dica que eu dou é
pontuação. Escreva com uma pontuação correta, sobretudo no WhatsApp, porque tem tanta gente que escreve errado no WhatsApp. Eu sou aquele mala que escreve até com ponto final no WhatsApp. Eu coloco ponto final, vírgula, etc. Porque isso é vício de roteirista, porque eu me preocupo tanto com a maneira correta de escrever que eu nunca me permito, por exemplo, abreviar você com VC, aquele que a pessoa não põe um acento e põe um com H depois. Eu sempre evito, porque eu acho que você escrever da maneira correta e se fazer entender é primordial, sobretudo por escrito, e a Mônica falou isso, e o Mário Prato também já falava, que você vê que as pessoas tá todo mundo parando de ler. Nunca se leu tanto na vida. As pessoas leem o tempo todo. Você lê o WhatsApp, você lê no Instagram, você lê no site, você lê em tudo que é lugar. E se você soubesse expressar, você evita equívocos, porque a comunicação por escrito não tem tom. E a pontuação é fundamental para o tom. Então, saiba pontuar. Uou! Maravilha! Olha, gente, muito obrigada mesmo, viu? Tabet, Mônica, obrigada por vocês terem deixado essa 1 horinha aí com a gente, ter compartilhado boas histórias, que vão servir de inspiração para muita gente, tenho certeza. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você quiser saber mais sobre o podcast ou tirar alguma dúvida, é só acessar o site do IDP, que é o idp.edu.br. Espero na semana que vem.